Olá, amigos, bem-vindos ao nosso Cave Mais Fundo, nosso estudo de número 43. Lembrando que essa é uma iniciativa da Igreja Cristã Sal da Terra, que se reúne no bairro Dom Almir, em Uberlândia, Minas Gerais. Nosso intuito é, por meio dessa ferramenta, contribuir com você, com a sua leitura, a sua interpretação do texto bíblico, para que você possa crescer como um discípulo, como um filho amado. Que o Senhor nos abençoe nesse nosso labor, nessa nossa jornada. Como sempre, a gente começa lendo o texto e, mais uma vez, não será diferente. O texto analisado hoje será Atos, capítulo 15, do verso 1 ao 41, ou seja, capítulo todo. Do verso 1 ao 5 diz assim: Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia, por Samaria, contaram como os gentios tinham sido convertidos. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Então a gente está vendo aí um conflito, Nossa primeira observação é: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Então esse aí era o argumento dos judaizantes. Lembrando que Paulo e Barnabé tinham retornado da sua primeira viagem missionária, isso nós vimos no capítulo 14. Então retornaram da sua viagem missionária, que durou ali aproximadamente um ano, e passaram mais aproximadamente um ano em Antioquia, a igreja que servia de base para a missão aos gentios, Então muita gente de Jerusalém, muitos irmãos de Jerusalém, ao ouvirem sobre a igreja de Antioquia, iam até Antioquia para poder confirmar, para poder ver. O que o texto que Atos nos trouxe até agora, desde o surgimento dessa igreja em Antioquia, é que todo mundo que ia para lá ficava satisfeito. Então, quem foi para lá e ficou muito satisfeito foi Barnabé, que depois sai nessa viagem missionária com Paulo a partir de lá. Barnabé, quando chega lá, ele vai trazer Paulo para aquela igreja, para poder estruturar, formar o pessoal naquele lugar. Então eles trabalham juntos ali naquele lugar. Outros profetas, outros homens de Deus vão até lá e se alegram. Mas agora, por último, em Atos 15, nós estamos vendo que outros foram de Jerusalém para lá e foram os judaizantes. Já foram pessoas insatisfeitas com a inclusão dos gentios no povo de Deus. E daqui a pouquinho a gente vai conseguir observar quem eram esses dentro desse grupo de judeus que criam em Jesus, que eram considerados judaizantes, ok? Então, a princípio, nós temos Paulo e Barnabé, o seu regresso da viagem missionária e seu tempo em Antioquia. Com o sucesso da missão aos gentios, os irmãos judeus que criam em Cristo foram a Antioquia com a intenção de que os gentios fossem completos em sua fé, ou seja, fossem circuncidados. O que significava, que implicava a circuncisão? Que se tornassem judeus e guardassem a lei de Moisés, pois somente assim poderiam ser salvos. Então a ideia desses judaizantes, que também criam em Jesus, é que aqueles gentios, primeiro eles tinham que, agora para ser salvos, creram em Jesus, e os judaizantes entendiam o seguinte: não, isso é uma parte do que implica a salvação. Agora vocês, crendo em Jesus, vocês também precisam ser circuncidados, e essa circuncisão era a marca na carne de que eles então faziam parte do povo judeu, ou seja, então, em primeiro lugar, vocês têm que fazer parte do povo judeu. Tem que passar pelo processo da circuncisão, tá?
depois vocês têm que guardar a lei de Moisés. E esse guardar a lei de Moisés, de certa forma, estava implicando que a obra de Cristo seria insuficiente. Tá? Então, ou seja, vocês creram em Cristo, vocês cumpriram com parte do que é a salvação. Agora vocês têm que ser completos nisso. Esse era o ensino desses judaizantes que acabou causando aí uma confusão lá entre eles, né? Onde Paulo e Barnabé rebateram, ou seja, foram de frente contra o ensino desses homens. O ensinamento trouxe essa confusão e tal. Então, alguns outros irmãos, Paulo e Barnabé, foram para tratar o assunto com apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Foram enviados pela igreja. O ponto lá que estava em foco era: é preciso ser judeu para ser salvo? O problema da circuncisão, como eu disse. É preciso guardar a lei de Moisés para ser salvo? O problema da suficiência da fé em Cristo. A fé em Cristo é suficiente ou não? A obra de Cristo justifica o homem ou não? É necessário guardar ainda a lei. Então esse era o ponto, tá? Ao passarem pela Fenícia, então houve confronto. Paulo e Barnabé foram de frente. A igreja de Antioquia se mobilizou e disse o seguinte: olha, então agora vai uma comitiva até Jerusalém para tratar isso com os apóstolos, com os presbíteros e com a igreja em Jerusalém, que foi de onde veio, né? Foi a base, foi a primeira igreja. Como eu disse, eu quero reafirmar mais uma vez, nós estamos vendo em Atos esse processo de consolidação, de continuidade e descontinuidade com a fé. Então não surge com a vinda de Cristo, com a sua morte e ressurreição, um cristianismo. Não, o que nós conhecemos por cristianismo vai sendo formado com o tempo. O que havia até então eram judeus que haviam reconhecido a sua esperança se concretizando em Cristo. Era isso. Era o ápice da revelação de Deus. É o que o autor de Hebreus diz, né, quando ele fala: olha, Deus falou antes de várias formas por meio dos profetas, mas agora ele nos falou por meio do seu próprio Filho. Então é o ápice da revelação de Deus, é Cristo. Ok? Então isso vem dentro do judaísmo e depois vem num processo de extensão a partir do judaísmo. E é nesse processo de extensão, de alargamento, é que nós vemos uma continuidade com coisas do judaísmo, com a fé judaica, com a história do povo de Deus, e uma descontinuidade com uma série de coisas que, inclusive, nós estamos vendo agora, ok? Quando essa comitiva sai de Antioquia e ela vai em direção a Jerusalém, no meio do caminho, uma rota aí de aproximadamente 500 quilômetros, né? E como não tinha carro nem avião, então era algo lento, era uma caminhada. Então eles passaram pela Fenícia e pela Samaria, e ali visitaram, encontraram alguns irmãos que certamente os acolheram, né, nessa longa jornada. O evangelho havia chegado a Samaria, cabe a gente lembrar, por meio de Filipe, né? Depois vai ser consolidado esse evangelho na Samaria aí por Pedro e João, né? Se não me engano, João também foi lá para poder consolidar todo esse processo de chegada do evangelho aos samaritanos, né? Inclusive tem o batismo pós ali o recebimento do evangelho. Então nós já vimos isso em Atos, talvez você ainda não se lembre mais, por isso eu estou dizendo aqui. E nós vemos na região da Fenícia, né, e já desde a época de Jesus, muita gente dessa região já descia para poder se encontrar com Jesus, ou seja, já tinham crentes nesses lugares. Eles recebem essa comitiva que sai de Antioquia em direção a Jerusalém, e nesse processo de recebimento, Paulo e Barnabé vão contando como os gentios estavam recebendo o evangelho, e esse pessoal da Samaria e da Fenícia se alegra muito, tá? Essa igreja que estava nesse lugar se alegra com o que houve em detalhes. Em Jerusalém foram bem recebidos pela igreja. Bom, assim como aconteceu com os irmãos na Fenícia e Samaria, Paulo e Barnabé narraram agora suas experiências na primeira viagem missionária aos irmãos da igreja de Jerusalém. Então, onde eles iam, eles estavam contando esse testemunho.
olha, foi assim e tal, e a gente quase morreu e tal, e o evangelho. Então era dessa forma, ok? Ali eles foram bem recebidos pelos apóstolos, presbíteros e por toda a igreja, ou seja, de modo geral, não havia nem rixa e nem insatisfação pelo fato do evangelho ter chegado aos gentios. Então, às vezes pode ficar essa imagem, né? Paulo já tinha passado anos, né, vários anos antes em Jerusalém, depois ele já tinha retornado, depois que Barnabé buscou ele para Antioquia para poder levar mantimentos, provavelmente por isso aí caíram mais ainda na graça do povo daquela igreja. Provavelmente foi um ambiente assim de olha que bom que vocês estão aqui de volta e tal, né? Que bom ver vocês de novo. Como é que foi aquela viagem? Fiquei sabendo que vocês fizeram uma viagem que foi assim, assado, e eles foram contando e o povo se alegrou com a chegada deles. Então isso prova que de modo geral, né, ou seja, na igreja lá, não tinha uma rixa e não tinha essa insatisfação em relação aos gentios. Era um grupo pequeno naquele meio dos judeus que ficou insatisfeito, que não concordava com isso, ok? Alguns fariseus que creram em Jesus. Esse era o pequeno grupo que ficou insatisfeito. Então aqui o texto nos aponta a origem das ideias controversas. Sua base não era a igreja de judeus em Jerusalém, tampouco sua liderança de apóstolos e presbíteros, mas um grupo de fariseus, tá? Daquele grupo que teve embate com Jesus, era o grupo prioritário das sinagogas, era o grupo das sinagogas, era o grupo agarrado à lei, aos profetas, era o grupo ligado da vigilância da vida, na vigilância da vida de fé, né? Eles vigiavam, então como falam a respeito dos discípulos de Jesus, olha, não lava a mão, não tem certos cuidados, não jejum, então eram eles que batiam de frente. E esse grupo, dessa seita de fariseus, alguns creram em Jesus, mas não largaram algumas coisas ali que são da seita, que eram muito fortes nas seitas, ok? Então, eles criam, né, a necessidade de que os gentios primeiro se fizessem judeus e depois, além da fé em Cristo, ou como complemento dela, guardassem toda a lei de Moisés. Então era só esse pequeno grupo lá. Agora do verso 6 até o 11. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Então, o que a gente vê agora? Depois dessa chegada, de terem sido bem recebidos, a Assembleia se reuniu, e então com a Assembleia reunida, ou seja, com o grupo todo reunido de crentes em Jerusalém, a Igreja de Jerusalém reunida em Assembleia, em uma reunião, apóstolos e presbíteros discutem o caso, apesar de estar então toda a igreja, toda a assembleia ali reunida. Quem discute o caso são os presbíteros e os apóstolos, ok? Então é a liderança. A afirmação de que depois de muita discussão nos mostra que não era uma questão bem esclarecida entre a liderança. Apesar de Deus já promover uma abertura por meio da experiência de Pedro lá com Cornélio, como nós vimos, né, quando ele tem aquela visão do lenço com os animais, e Deus fala para ele, olha, mata e come e tal, depois leva ele lá, e quando ele volta, ele tem que prestar conta. Como assim que você foi parar lá na casa de gentio? Como? Então, Deus já vinha trabalhando isso, né? Então, também o surgimento da igreja em Antioquia. Então, já tinha surgido a igreja em Antioquia, que também gerou
um rebuliço, onde mandaram lá Barnabé para poder confirmar se estava tudo certo, se era isso mesmo e tal. Então Deus já vinha trabalhando esse grupo em relação à entrada, né, ao acréscimo dos gentios naquilo que era considerado o povo de Deus. Então já havia esse trabalhar de Deus nesse processo. Ir aos confins da terra, né, alcançar os gentios e bárbaros, fazia parte do mandamento de Jesus após sua ressurreição. Então, o evangelho, eles seriam testemunhas, né, o reino de Deus se expandiria de alguma forma ali em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, esse até os confins da terra estava aí já implícito nessa essa inclusão de bárbaros, né, de gentios nesse povo. Então, já fazia parte, Jesus já tinha falado disso. Não era uma pauta, mas apesar disso, né, não era uma pauta constante e bem pensada na igreja de Jerusalém. Por isso foi necessário esse concílio. Somente com o surgimento da demanda é que promoveram uma teologia a respeito, é que foram desenvolver algo a respeito, é que foram pensar numa definição pautada da revelação que eles tinham, né, a partir do Antigo Testamento e dos ensinamentos de Jesus para poder pensar a respeito. Então essa era uma definição teológica. Eles pararam agora, montaram um concílio para poder pensar a respeito disso a partir da demanda e não da instrução e não da ordem de Jesus, né, depois de ressurreto. Então é isso que está acontecendo, é esse ambiente. Havia ainda essas dúvidas, e eram dúvidas sinceras a respeito. Por isso houve muita discussão. Do contrário, não precisaria sequer haver discussão, porque não estava envolvida toda a Assembleia na discussão, mas estavam envolvidos apóstolos e presbíteros. Então a controvérsia sobre esse assunto, as incertezas sobre esse assunto estava presente onde? Entre os apóstolos e presbíteros, entre a liderança da igreja de Jerusalém. Deus que conhece os corações demonstrou que os aceitou. Pedro se levanta e faz essa afirmação, né? Então, Pedro vai lá e retoma o ponto central usado em sua defesa após a experiência com Cornélio. Não sei se você se lembra. Quando Pedro vai se defender depois da experiência com Cornélio, diante da igreja ali em Jerusalém, ele usa isso. Ele fala assim, olha, irmãos, não tinha como negar. Porque eu estava ali falando e o Espírito Santo veio, né? Então, enquanto Pedro falava, com Cornélio, lá a sua família, o Espírito Santo os batizou, dando testemunho de que Deus os havia aceitado mesmo sem serem judeus, circuncisados. E olha só, antes sequer deles terem passado pelo batismo, o Espírito Santo já os batizou. Então isso foi uma ação de Deus antes mesmo da conclusão do que Pedro tinha a falar e a oferecer. Então esse é o argumento que Pedro retoma para poder mostrar para eles. Ele diz, olha, ele purificou os seus corações pela fé, foi uma ação de Deus. Então foi Deus mesmo mostrando que ele estava incluindo eles, não tinha como negar. Vocês estão querendo tentar Deus? E aí Pedro lança essa pergunta para aquela assembleia. Pedro lança essa pergunta para aquele concílio que estava ali montado, dentro do seu arrazoado, né, dentro da sua defesa, dentro da sua argumentação. Então Pedro, lá no seu discurso, ele afirma que nem eles, nem seus antepassados conseguiram guardar a lei de Moisés fielmente. Então ele vai lá e pega e fala, agora nós estamos querendo colocar um fardo sobre eles que nem a gente dá conta de carregar. Entendeu? Deus já havia mostrado que não fazia distinção racial, ou seja, de hebreus, de linhagem hebraica, ou de outros, né, hebreu ou de outros. Então, levar esse assunto adiante com esses critérios de salvação que eles estavam colocando, né, de guardar toda a lei, de ser circuncidado, seria uma postura de tentar a Deus, ou seja, um grave pecado de rebeldia, uma vez que Deus já tinha mostrado, né, o que o Pedro está dizendo, olha só, Deus já mostrou, por iniciativa dele mesmo, que ele está incluindo esse povo. Agora, vocês estão querendo botar um fardo desnecessário, que nem a gente mesmo consegue carregar, o que vocês estão fazendo com isso? Vocês estão tentando Deus? Opa! Aí o povo deu aquela freada. Falou, não, isso aí não.
tentar a Deus é uma expressão comum daquele povo para um pecado de rebeldia. Então eles falam, não, nós não estamos fazendo isso e nem queremos fazer isso, né? E aí afirmam, somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles. Agora, nesse concílio, está chegando a uma formação de um documento. Agora esse concílio está chegando a uma conclusão. Esse concílio está chegando a uma confissão de fé. A algo que é definido em poucas palavras. Nós somos salvos pelo quê? Única e exclusivamente pela graça. Tanto nós como eles. Tanto quem tem esse sangue derivado de Abraão, quanto eles. Todos são salvos única e exclusivamente pela graça. Então a afirmação final e unânime da Assembleia monta sua declaração de fé na salvação apenas e exclusivamente pela graça, sem a necessidade de boas obras. Ela também afirma sua fé na universalidade do Evangelho, tanto nós como eles. Então, são duas coisas. Somente a graça, né? Salvo somente pela graça, independente de raça, independente de cor, independente de origem, sendo ser humano, é salvo somente pela graça, tá? Por meio da fé para boas obras, e não por meio de boas obras, somente pela graça. E isso é universal. Em que sentido? No sentido de que abrange todos. Todos. Então, essas duas afirmações são muito importantes e são definidas nesse concílio. Esse concílio em Jerusalém aconteceu provavelmente no ano 48 depois de Cristo e mostra, o que ele mostra? O que a gente aprende com ele? A necessidade da igreja se reunir ao longo do tempo, dos tempos, né, para tratar alguns temas à luz da revelação de Deus, para que a igreja, em unanimidade, defina a sua fé e assuma uma postura diante de Deus e dos homens. Então é para isso que serve o concílio. Você tem uma pergunta, você tem perguntas ali, casos emergentes daquele momento, né, daquela circunstância, daquele determinado momento no mundo, onde a igreja precisa se reunir para dar uma resposta dela. Não é uma resposta do Pedro, não é uma resposta do Tiago, não é uma resposta do João, não é uma resposta do Paulo, é uma resposta da igreja, tá? Então por isso eles se reúnem, por isso eles, a partir do seu conhecimento, direcionados pelo Espírito Santo, fazem isso, ok? Versos 12 ao 21. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam-me. Simão nos mostrou como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então agora nós temos um testemunho de Barnabé e de Paulo, e nós temos um levante de Tiago, irmão de Jesus. Ele que também se tornou um líder de grande visibilidade na igreja em Jerusalém, né? Então toda a assembleia ficou em silêncio. Vamos só observar isso. Paulo e Barnabé deram seu testemunho a toda a assembleia reunida, ou seja, toda a igreja estava reunida. Foi uma convocação extraordinária. Gente, hoje nós temos que reunir aqui e vem todo mundo. Foi isso. A intenção, certamente, era esclarecer, ou seja, educar toda a igreja
quanto à forma como Deus estava agindo na inclusão de gentios em seu corpo. Então nós estamos aqui agora testemunhando para a igreja, né? A igreja testemunhava para os de fora e nesse momento Paulo e Barnabé estavam testemunhando para a igreja, assim como testemunharam para a igreja fenícia e como testemunharam para a igreja samaritana. A postura de silêncio era a postura de atenção e aceitação em relação ao testemunho dos dois. Eles estavam o quê? Ouvindo atentamente, sem burburinho, com atenção, a fim de aprender, de compreender, de discernir o que Deus estava tratando naquele ambiente. Ok? E Tiago, então, tomou a palavra. O irmão de Jesus se tornou um líder destacado, como eu disse, na igreja de Jerusalém. Ele aproveita a oportunidade para apoiar o discurso de Pedro. Então agora ele está dizendo assim, ó, olha o que o Simão aqui, o nosso irmão Pedro, trouxe para nós. Presta atenção no que ele disse. É isso mesmo. Então ele está confirmando as palavras de Pedro, defendendo que não deveriam se opor à inclusão dos gentios no povo de Deus. Então o povo não deveria resistir, não deveria tentar Deus diante de tudo que foi exposto. Ele cita Amós 9, tá? Para poder justificar o que estava acontecendo, mostrando que já era plano de Deus desde a antiguidade incluir os gentios entre os que o buscam. Então quando ele volta lá em Amós, ele vai mostrar, e a partir de Amós, né, a partir dessa teologia montada desde o profeta, ou como ele diz, dos profetas, provavelmente ele mencionava ali, ou tinha em mente outros profetas, né? Como que Deus, como já era a intenção de Deus, não era de agora, mas já era a intenção de Deus desde antes, alcançar os gentios, alcançar todo o povo. Então essa é a base argumentativa, a teologia montada por Tiago e apresentada àquela assembleia. Devemos escrever a eles. Então agora Tiago não só monta um discurso teológico a favor da participação dos gentios entre os que adoram a Deus, entre os que são chamados, conhecidos pelo nome de Deus, como também aponta de maneira muito prática, escrita para orientação, essa é a sugestão dele, né? Algo que poderia atrapalhar na convivência entre os grupos. Então o conteúdo daquilo que Tiago diz que deve ser escrito visa não atrapalhar a convivência entre os grupos. Uma vez que já foi entendido, compreendido e aceito pela Assembleia de que é a intenção de Deus incluir os gentios. Se é a intenção de Deus incluir os gentios, nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos opor a isso? De forma alguma. Nós vamos atrapalhar a entrada deles? De forma alguma. Mas então nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar para que não haja problemas na nossa relação do Evangelho chegando à cultura deles e trabalhando a cultura deles com o Evangelho dentro da nossa cultura judaica, com base no Antigo Testamento. Então era um respeito cultural. Essa foi a proposta prática da parte de Tiago. Então ele leva em consideração a cultura pagã em que o Evangelho está entrando e a cultura judaica de orientação divina do Antigo Testamento. Portanto, pensando na convivência, na influência do paganismo entre os cristãos gentios, ele estabelece uma norma mínima de convivência. Então não é uma questão só de convivência também. Tem uma questão ali de princípios que conduziriam a uma moralidade entre os pagãos. Não como um judeu, mas a partir dos princípios que Deus já havia revelado aos judeus. Ok? Então esse era um critério de filtro, de comportamento, de orientação também para aqueles gentios, agora crentes em Jesus, fazendo parte do povo de Deus, se comportarem dentro do ambiente de paganismo, de vários deuses e tal, ok? De promiscuidade. Então ele estabelece aí 4 coisas. Ele diz: a comida contaminada pelos ídolos, eles tinham que se abster dessa comida contaminada pelos ídolos, imoralidade sexual, animais estrangulados e do sangue. Então agora a gente precisa entender o que no meio pagão isso implicava, para a gente poder compreender bem essa intenção de Tiago. Então, a comida contaminada pelos ídolos, o que era isso? Era a carne vendida nos mercados, que era muitas vezes carne sacrificada em templos pagãos para suas divindades.
Então era uma carne que era usada no sacrifício, assim como era usada a carne no sacrifício a Deus no templo. No meio pagão tinham outros templos, né? Se for dar uma lida ali no Antigo Testamento, por exemplo, Deus é muito enfático em relação a isso. Quando ele forma o povo e tira do Egito e leva para a Terra Prometida, como é a orientação de Deus, como deve ser o comportamento desse povo no meio dos pagãos. Depois, como na própria Jerusalém, no tempo pós-Salomão, até em Salomão, como que há esse envolvimento desses outros templos, dessas outras adorações, desses sacrifícios até entre o povo de Deus. Então era uma questão comum dos outros povos, que Deus desde o Antigo Testamento disse, olha, isso vocês não podem misturar. Há um só Deus, não há outros deuses. Portanto, a adoração deve ser somente a esse Deus. Então, é uma instrução de cuidado nesse sentido, levando em consideração que haviam outros templos e outros sacrifícios eram feitos, e parte dessa carne que era sacrificada nesses templos pagãos era vendida no mercado. Então, comer essa carne poderia ser uma afronta. Depois Paulo vai tratar isso e dizer assim, não, isso não tem problema, você tem a consciência tranquila, pode comer, carne é carne. Está vendendo no mercado, carne é carne. Mas o que o Tiago está dizendo aí é que é preciso ter um cuidado nesse sentido, por conta principalmente da relação que deveria ter, porque isso poderia causar escândalo com os judeus que criam em Cristo. Okay? Segundo ponto, imoralidade sexual. Então, tanto serve de advertência a uma forma desejada de comportamento sexual, né? A palavra de Deus deixa isso muito claro, que o homem deve ser marido de uma só mulher. Isso não é do Novo Testamento, isso já vem desde o Antigo Testamento, apesar de acontecerem o envolvimento de vários homens de Deus com várias mulheres ao mesmo tempo, tá? Casados com várias mulheres ao mesmo tempo. O propósito de Deus desde o Gênesis é que o homem se unisse à sua mulher. Então, depois no Novo Testamento isso vai ficar cada vez mais claro, que o homem deveria ser marido de uma só mulher. Então isso serve para uma conduta moral desejada na área sexual, mas principalmente, aí também tem que levar em consideração essa cultura pagã, tem esse pano de fundo as relações sexuais culticas. Então havia uma prostituição cultica. Haviam ali os templos que também serviam, assim como os sacrifícios, também serviam de orgia, também serviam de prostituição, como forma de adoração. Então esse era um ambiente, e Paulo vai tratar isso muito bem em Corinto, né, na igreja de Corinto, que estava uma igreja mais afastada do que o evangelho tinha chegado até então, mas isso era desse povo, isso fazia parte da cultura desse povo, e deveria ser tomado esse cuidado por ser algo que Deus já havia demonstrado que desejava desde o Antigo Testamento, quanto poderia também ser um problema ali em relação, nessa relação, né? O crente judeu poderia se perguntar como que o crente gentil lá de Antioquia lida com essa situação. Então deveria ficar claro, ok? Então esse foi o segundo ponto. Terceiro, animais estrangulados. Então carne cujo sangue não foi devidamente retirado. Então um animal que foi morto por estrangulamento. Torceu o pescoço, não sei se você já viu matar frango, torce o pescoço e tal. E a outra forma é cortar e deixar o sangue escorrer. Então eles tinham essa forma, né? Para ele, tanto agora o terceiro ponto quanto o quarto está ligado ao sangue, né? Para o judeu, a forma com que o sangue é tratado na morte do animal tinha uma grande importância. Por quê? Porque sangue para o judeu é vida, a vida está no sangue. Então é uma ordem que eles tinham de não comer essa carne, o sangue do animal. Então aí nós temos agora no ponto 3 e no 4 exatamente isso, né? Então é um animal que não foi morto com seu sangue retirado devidamente, e o próprio sangue como alimento, comida preparada com sangue. Então se a vida está no sangue, essa vida não deveria servir de alimento, ok?
então isso poderia causar escândalo. Então nós vemos várias comidas aí típicas, né, feitas com sangue, e isso nessa época produziria um escândalo para o judeu, então atrapalharia culturalmente na convivência entre eles, ok? Essa é a preocupação de Tiago. Bom, ao final disso, toma uma decisão, verso 22 ao 29. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos irmãos amados, Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Então decidiram, né? A decisão, após ser cuidadosamente tratada pelos apóstolos e presbíteros, foi passada com a assembleia, que presenciou todo momento essa discussão, e então partiram para a parte prática, tendo um acordo definido. O envio de Silas e Judas como representantes da igreja em Jerusalém seria uma mensagem clara, ou seja, um testemunho, seriam pessoas que representariam, seriam encarregados, né? Seria uma mensagem clara, então, de acordo entre as igrejas e uma posição contrária da igreja de Jerusalém em relação ao ensino dos judaizantes, tá? Então seria uma mensagem clara em favor de algo que foi decidido entre eles, um consenso, um concílio, um acordo, e uma mensagem clara contra aquele ensino desautorizado dos judaizantes. Irmãos que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. A carta não foi destinada apenas à igreja de Antioquia, mas abrangia toda a região da Síria e da Cilícia, onde estava Tarso, né? A Cilícia era a região onde estava Tarso, cidade onde Paulo é natural. A igreja dessa região tinha como base forte a igreja de Antioquia e era composta maiormente de gentios. Por isso deveria ser comunicado do consenso em concílio para não caírem no falso ensino dos judaizantes. Então, assim como esse ensino dos judaizantes chegou em Antioquia, que era a base missionária, né, da igreja aos gentios, provavelmente chegou em toda a região da Síria, onde Antioquia também estava, e da Cilícia, onde estava Tarso. Então, toda aquela região. Já prevendo essa disseminação desse ensino desautorizado dos judaizantes, deveria ser então repassado o ensino comum da igreja, um ensino, uma voz única da igreja. Deveria ser passada a decisão de concílio, que é a confissão de fé daquela igreja. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada, além das seguintes exigências necessárias. Então, na carta, há um esforço, a gente percebe que há o quê? Um esforço, uma iniciativa intencional para deixar clara a condução do Espírito Santo na decisão, assim como a unidade e responsabilidade da igreja na decisão e na confissão de fé. Então, nesse concílio, o que a gente percebe? A gente percebe uma ação do Espírito e uma posição da igreja em obediência ao Espírito. Então, o que Jesus diz, assim, que vocês confirmarem aqui na terra vai ser confirmado nos céus. Então, vocês decidirem aqui será a decisão dos céus. É uma responsabilidade da igreja. E isso está sendo aplicado agora, isso acontece ao longo da história da igreja, mas isso está sendo aplicado agora onde? Nesse primeiro concílio em Jerusalém. É uma igreja que se reúne diante de Deus,
com a presença do Espírito Santo, que conseguem compreender a vontade de Deus e agora tem uma voz única para as demais congregações, para os demais lugares, para a extensão dessa igreja. Então esse concílio prova isso, essa postura, né, da igreja, esse compromisso, essa responsabilidade, e aonde essa confissão de fé é definida. Então, nessa carta, né, o fato de estar a carta, nós vemos então também um esforço pela unidade, né? Como nós já vimos, as decisões não são critério de salvação e tampouco um padrão moral completo de fé, mas uma decisão circunstancial que visava a boa convivência entre os grupos. Então nós não temos ali um tratado, né, moral, nós não temos isso, mas nós temos princípios que conduzirão aquela igreja, naquele lugar, a tomar as suas próprias decisões morais, a tomar as suas próprias decisões ali de como devem viver. Ok? Então é isso que nós estamos vendo. Então o principal, e outra, é circunstancial, porque parte daquela pergunta, com o passar do tempo, outros concílios serão feitos com outras situações que também serão circunstanciais, e com isso a confissão de fé vai crescendo, tá? Vocês farão bem em evitar essas coisas. Há uma sutil demonstração de cuidado dos irmãos judeus com os gentios. Então a gente tem que observar essa sutilidade, essa sutileza, né? esse cuidado que é o cuidado de detalhes. Nós precisamos observar isso, porque apesar de deixarem claro que essas são exigências para eles, né? Vou até ler o versículo de cima de novo para a gente poder perceber isso. Pareceu bem o Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Então eram exigências necessárias, eles deixam isso claro. Essas são exigências, é uma voz nossa de autoridade sobre vocês. É isso. Então são exigências. Há também um tom de conselho, porque apesar de colocarem que é exigência, ao final ele diz, vocês farão bem em evitar. Então tem esse tom de conselho. Há um cuidado, que é percebido nessa sutilidade, né? É importante a gente perceber o zelo pela unidade, buscando a melhor forma de tratar as diferenças. Então é uma voz de autoridade que surge um concílio, mas que é colocada sutilmente, de forma amigável, como um conselho. Ok? Farão bem em evitar essas coisas. Esse é o esforço pela unidade, usando da autoridade, mas também sem abusar da autoridade, transformando ela em autoritarismo, mas transformando ela em quê? Em cuidado, em forma e expressão de cuidado. Versos 30 ao 35. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que os tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Mas Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Então vamos lá aos detalhes. Em Antioquia reuniram a igreja e entregaram a carta. Iniciando por Antioquia, a carta foi lida e foi bem recebida, pois o texto afirma a alegria dos irmãos ao lerem as decisões. Isso é fantástico. Assim como houve esforço dos irmãos judeus em aceitar a fé e a liberdade dos gentios, isso é um esforço, porque eles já tinham algo da cultura deles, né, formado. Então houve um esforço para compreender essas diferenças. Houve igualmente o esforço dos gentios em aceitar as exigências para a boa convivência determinada pelos judeus. Então, para a unidade é necessário esforço de ambos os lados, ok? E uma sujeição da cultura. A cultura tem que estar em segundo plano. Em favor de quê? Da unidade. Judas e Silas eram profetas. Então Judas e Silas, também conhecido como Silvano, né? Depois ele pode ser apresentado, inclusive em outras versões, como Silvano, porque ele será companheiro de viagem de Paulo.
eram pregadores ou evangelistas, né? Por quê? Porque a ideia de profetas não está tão relacionada à ideia do Antigo Testamento, de às vezes mostrar umas questões futuras. Isso vai diminuindo cada vez mais. O profeta era aquele que falava em nome de Deus, era aquele que proferia em nome de Deus. Por isso, a gente pode ler profetas aí no sentido de pregadores ou evangelistas, né, que anunciavam com propriedade, com clareza o evangelho. Essa é a ideia por trás do uso de profetas. Considerando seu dom, eles são enviados juntamente com Paulo e Barnabé para animarem os irmãos das igrejas gentílicas. O texto diz que por meio da pregação, eles encorajavam e fortaleciam os irmãos. Então eles foram enviados justamente com base nesse dom de falar com clareza a respeito de Deus. Tanto que a carta foi enviada para ser lida, e Judas e Silas foram enviados para falar a respeito. Ok? Eles passaram um tempo na região, conhecendo os irmãos, se relacionando e cumprindo sua missão de testificar a unidade e fortalecer os irmãos por meio da sua pregação. Depois de um tempo, somente Judas retornou para Jerusalém, talvez pode ser que há uma controvérsia, uma possibilidade de que a partir do verso 34, 33, não me lembro, mas que diz que eles foram despedidos pelos irmãos, né? Talvez tanto Judas quanto Silas tenham retornado para Jerusalém e depois Silas tenha voltado para Antioquia, ou que Silas tenha permanecido ali enquanto Judas retornou sozinho, ok? Depois de um tempo, somente Judas retornou para Jerusalém. Eu estou colocando mas eu expliquei essa possibilidade, sendo que Silas ficou a convite de Paulo para o acompanhar em sua segunda viagem missionária, que é o que nós vamos ver agora. Versos 36 ao 41 e nós finalizamos, hein? Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Vamos lá. Algum tempo depois, então mais uma vez, né, Lucas omite a exatidão do tempo, mas afirma que não foi imediatamente após a partida de Judas para Jerusalém. Então ele diz que foi um tempo depois. Paulo, preocupado com os irmãos que ficaram, né, com o seu coração pastoral, aquele paterno, né, preocupado com os irmãos que ficaram lá por onde eles passaram, fala com Barnabé para irem até eles. Barnabé topa, né? Só que eles se desentendem por causa de João Marcos, que os abandonou na Panfilha em meio à sua primeira viagem missionária, praticamente no início da viagem. Então Paulo ficou ressentido com isso. Lucas nem Paulo, que são os que vão narrar essas questões, né, com João Marcos, não falam o que aconteceu, só diz que ele deixou eles, não fala o motivo, né? Então nós não sabemos a exatidão disso, mas Lucas mostra um ressentimento aí, ou uma desqualificação, talvez não ressentimento, eu coloquei ressentimento, mas eu não sei se seria a palavra adequada. Talvez a palavra mais adequada seja uma desqualificação, que Paulo enxerga em favor desse abandono de João Marcos. Isso leva ele a um desentendimento severo com Barnabé, né? Então eles tiveram um desentendimento sério. Paulo e Barnabé se separam em favor desse desentendimento sobre João Marcos. Barnabé retorna para a ilha de Chipre, sua região natal, e leva consigo seu primo João Marcos. É importante a gente observar isso. João Marcos, que a gente vê que é filho da Maria lá de Jerusalém, que mora lá no lugar onde eles fizeram a ceia da quinta-feira, né, que foi instituída ali a Santa Ceia, foi a sua última ceia da Páscoa, antes da morte de Jesus, onde a igreja é acolhida depois
no período de perseguição e pós a ressurreição de Jesus, até a vinda do Espírito Santo. Então é nessa casa, é ali que a igreja se reunia em Jerusalém, na casa da mãe de João Marcos, né? Então, da família de João Marcos. Então a gente vê ali. E Barnabé, que é natural de Chipre, né? Mas que ficava lá também, é parente ali de João Marcos. Okay? Então, possivelmente também ele tinha um cuidado maior em relação a João Marcos por conta de ser parente, né? Tem uma tolerância maior, uma disposição maior de dizer assim, não, ele errou, mas ele tem muito que aprender, ele vai aprender e tal, né? E também há uma outra possibilidade aí, quando ele retorna para Chipre, né, de onde ele é natural, com João Marcos, ele e Paulo tinham passado ali na sua primeira viagem missionária, né, estabeleceram ali, pregaram o evangelho ali, a igreja ficou estabelecida ali. Então Barnabé volta para lá para cuidar e provavelmente nunca saiu dali, talvez porque Barnabé já fosse um pouco mais avançado de idade, enquanto Paulo era mais novo. E a escolha por Silas provavelmente era por conta do caráter de Silas e porque ele era mais novo que Barnabé também. Então há essa possibilidade, ok? Passaram pela Síria e pela Cilícia. Então Lucas não registra como e quando essas igrejas foram plantadas, mas afirma que elas existiam. A gente pode confirmar no verso 23. Barnabé e João Marcos foram para Chipre e podemos considerar isso, apesar de não saber em detalhes, como uma viagem missionária também. Afinal, a ilha havia sido rota da sua primeira viagem. Então, o texto não está dizendo que eles saíram em viagem missionária enviada pelos irmãos. Mas, ao que tudo indica, por ter retornado, apesar de ser cidade natal, pelo lugar onde estava a igreja, e depois também nós sabemos que houve uma reconciliação. Paulo não fala mal de Barnabé de forma alguma. Ele também não vai falar mal de João Marcos depois. Ele vai haver uma reconciliação nesse sentido. Ok? Não está no nosso texto, por isso nós não vamos tratar disso, mas eu já posso afirmar que há uma reconciliação. Não ficou esse problema. Então eles voltaram para lá e nós podemos considerar isso também como uma bifurcação, uma separação dessa viagem missionária, onde Barnabé vai com João Marcos para Chipre, ficam lá, e Paulo sai com Silas e vai por terra, diferente de como foi a primeira viagem com Barnabé, pela Cilícia e pela Síria, né? Pela Síria e depois pela Cilícia, ok? Então é isso. Paulo plantou e colaborou com essas igrejas, né? Aproximadamente 10 anos, uns aproximadamente 10 anos que ficou ali, antes de ser convocado por Barnabé para Antioquia. A carta expedida pelo Concílio de Jerusalém deveria ser lida nessas igrejas também. Como Lucas não afirma se já haviam sido entregues ou não, possivelmente o trabalho de Paulo e Silas, começando por ali, seria entregar a carta, esclarecer e encorajar os irmãos, como foi feito em Antioquia. A partir dali, a partir de onde chegam na Cilícia, né, da região de Tarso, eles partem para a região da Galácia, onde teve todo aquele problema, onde Paulo foi apedrejado e ficou quase morto. Tá? E ali nós vamos ver agora tudo isso no capítulo 16. E cabe então esperar para a gente poder chegar até lá, ok? Finalizamos e vamos só recordar em síntese o que nós vimos hoje. A controvérsia sobre a necessidade ou não da circuncisão e da guarda da lei de Moisés, como a controvérsia causada pelos judaizantes mobilizou a igreja de Antioquia a enviar Paulo, Barnabé e outros irmãos a Jerusalém, como no caminho para Jerusalém animam os irmãos da Fenícia e Samaria, como os irmãos da igreja de Jerusalém os recebem bem. Nós vimos também os detalhes e a importância do primeiro concílio que se deu em Jerusalém, a leitura e a alegria dos irmãos de Antioquia ao receberem a carta redigida no concílio de Jerusalém e como Judas e Silas encorajavam e animavam os irmãos em Antioquia. O desentendimento de Paulo e Barnabé por causa de João Marcos, a ida de Barnabé e Marcos para Chipre e o envio de Silas e Paulo para a sua segunda viagem missionária. Bom, e na prática, o que a gente aprende com isso? Pelo menos 3 coisas. A primeira delas, a importância dos concílios para definir respostas
às questões emergentes, ou seja, do momento, e, consequentemente, confissões de fé da igreja de forma unificada. É o Espírito Santo quem conduz esses processos e a igreja se posiciona em obediência e compromisso. Então é importante a gente fazer essas observações em um tempo onde nós visamos demais uma ideia de que não, a igreja é orgânica, não é preciso essas questões de defesa de fé, não é importante levar em consideração essas histórias de coisas, isso é coisa do passado, isso é coisa da religião. Então, nesse espírito contrário a essas coisas, é muito importante a gente lembrar, a partir do testemunho bíblico, e reafirmar a importância dos concílios e daquilo que foi definido ao longo da história como base da nossa fé. Ok? Segundo ponto. Ser igreja exige esforço pela unidade e pela preservação das diferenças. Esforço pela unidade. De ambos os lados nós vimos isso, de Jerusalém, de Antioquia, de judeus, de gentios, um esforço para unir, tratando coisas, abrindo mão de questões culturais que poderiam ser deixadas de lado, ser colocadas debaixo de algo maior que seria a unidade. Então esse é um esforço pela unidade e a preservação das diferenças. Então eu tenho que preservar o direito que o meu irmão tem de ser diferente de mim, o direito que a igreja de tal lugar tem de ser diferente da igreja que está em tal lugar. Então isso é muito prático e importante. E nós vimos esse testemunho, ok? Vale lembrar que não pode ser a qualquer custo essa preservação da diferença e esse esforço pela unidade. Do contrário, a fé ela é esvaziada. Então tem critério para isso. O esforço deve ser pautado pelas Escrituras em sujeição ao Espírito Santo. Condução do Espírito, revelando as Escrituras e a vontade de Deus. Então não é a qualquer custo, ok? Vale lembrar. Terceiro, desentendimentos acontecem na vida da igreja. Vimos Barnabé e Paulo. Acontece, gente. Acontece. Depois nós vamos ver Pedro e Paulo. Acontece. Isso não é restrito ao passado e nem ao presente, mas estará presente em todo o tempo. Faz parte da dinâmica da igreja promover ambiente de cura das relações, já que as diferenças vão se manifestar, já que desentendimentos vão acontecer. Então faz parte da dinâmica, da vida dinâmica da igreja, promover esses ambientes de cura das relações. A promoção desses ambientes está entrelaçado com o esforço pela unidade. Ok? Bom, espero de alguma forma ter contribuído para a sua leitura e interpretação desse texto. Espero ter ajudado e não atrapalhado. Se você gostou e acha que isso vai ser bom para alguém, vai lá, encaminha, manda essa mensagem para alguém, manda esse estudo, chama alguém para poder estudar junto, ok? Se você não está inscrito no canal, se inscreva, ativa lá o sininho para você ver, ser lembrado dos nossos estudos toda segunda-feira e das outras ações que nós temos e coisas que postamos como igreja, Sal da Terra no bairro do Almir, ok? Vai lá nos comentários, coloque lá o que você gostou, o que você achou interessante, o que você discorda, e procure sempre ser pautado pelas Escrituras. Até a próxima segunda, se o Senhor nos permitir.